É possível, em meio ao caos, encontrar a serenidade e manter a paz interior? Eu respondo para você que sim, é possível e muitas pessoas têm conseguido, porém, não da forma como muitos dizem, que isso acontece de uma forma mágica, como se uma semente brotasse de repente e a pessoa se tornasse absolutamente serena, impassível, intocável e, de uma forma ou outra, invulnerável para os problemas do mundo. Eu digo para você o seguinte: cultivar a vida interior é o caminho. Eu digo para você isso porque nos meus atendimentos no consultório, atendimentos online, nas palestras pelas empresas, já há muitos anos, a grande motivação que eu procuro incluir nos meus conteúdos de fala é exatamente incentivar as pessoas a cultivarem uma vida interna. E quando eu falo cultivar, obviamente, nós estamos falando em trabalho sobre si mesmo. Nós estamos falando sobre esculpir em um material duro, em um material muito sólido e resistente, que somos cada um de nós. A vida interna, a vida interior, não é de forma nenhuma, pessoal, uma aventura na qual se entra e logra rapidamente os resultados, a não ser que seja uma exceção, mas nesse tempo de vida e nesse tempo de cultivo da vida interna, ajudando pessoas a fazerem a mesma coisa, eu tenho visto, pelo menos dentro da minha vivência, que é preciso um tempo razoável. Agora, obviamente, cada pessoa precisa do seu tempo devido às diferenças individuais. Então, cultivar a vida interior é, sem dúvida nenhuma, uma forma de você conseguir ficar bem dentro do caos. Muitas pessoas reclamam e têm razão em reclamar por conta da insanidade que o mundo tem manifestado o tempo todo. A violência nas palavras, principalmente hoje com as redes sociais, muitas vezes nós vemos a agressividade, a violência nas palavras que demonstra que é muito desafiador para quem é agredido realmente manter a paz interna. Por outro lado, fica muito claro que aqueles que agridem gratuitamente as pessoas com palavras e com outras formas de violência, essas pessoas já não têm decididamente um conteúdo interno. Então, não existe uma fórmula mágica, existe trabalho sobre si próprio e isso é um caminho interno. Quando eu tenho a oportunidade de mentorar pessoas durante um tempo mais longo, é possível para mim e para a pessoa que está passando pelo processo experimentar as dificuldades do caminho, mas também começar a colher os primeiros frutos. E por que eu estou falando isso aqui? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Eu fico muito preocupado com o excesso e com o crescimento de pessoas que se colocam como mestres e professores das outras, sem nem mesmo terem passado por um tempo de construção pessoal de um mundo interno. E, obviamente, que não é nenhum julgamento. Eu me refiro a pessoas que eu conheço, inclusive pessoas que eu já tive a oportunidade de atender, de acolher em seus momentos de sofrimento, que do nada ou repentinamente se colocam ou se colocaram como guias das outras pessoas. E por conhecer as histórias pessoais dessa gente,
Eu fico muito preocupado, porque se a pessoa não tem para si, como é que vai oferecer para o outro? Então, o que nós estamos falando aqui é uma espécie de uma prestação de serviço para você, que você não caia na armadilha das promessas fáceis, das promessas que levam você a acreditar que tudo será muito rápido e que você não precisará fazer nada. Olha, durante 30 anos, orientando estudantes universitários em uma universidade pública federal, pesquisando a educação médica, administrando o hospital de alta complexidade, paralelamente, durante todo esse tempo, atendendo pessoas no consultório, gente de várias regiões do país, pessoas do exterior, eu vi nessa minha experiência que aquelas pessoas que têm um senso de discernimento mais aguçado, elas não caem nas armadilhas das promessas fáceis. Mas nós vivemos, né? Você já deve ter ouvido essa expressão por aí, nós vivemos tempos líquidos, em que as pessoas não estão, assim, em geral, muito afim de cultivar. E cultivar significa ou impõe as tarefas de escolher o solo, arar este solo, preparar o substrato, a terra, escolher a semente, depois fazer a limpeza das plantas invasoras, depois fazer a manutenção, as podas necessárias quando a planta precisar e couber a poda, cuidar das flores e dos frutos, e só depois é que vem a colheita. Por que com algumas pessoas seria diferente? Por que elas não precisariam passar por um caminho? E este caminho é um caminho interno, é um caminho do autoconhecimento, é um caminho do olhar para si. Eu não consigo, vamos dizer assim, conceber que alguém consiga viver no caos com alguma serenidade, sem cultivar exatamente a vida interna. E olha que eu nem estou falando em cultivo de religião, porque nem sempre os religiosos, praticantes de religiões das mais diversas, alcançam serenidade, porque mesmo aqueles que professam alguma fé religiosa precisarão sim fazer algum esforço para cultivar dentro da sua tradição, dentro da sua filosofia religiosa, cultivar o mundo interno. Portanto, hoje o Aloysio Alves veio aqui, foi trazer para você uma reflexão, para que você se sinta convidado a buscar o seu caminho interno e desfrutar de mais saúde mental, desfrutar de mais saúde emocional e espiritual, saúde física, serenidade para respirar, serenidade para hidratar o seu corpo, que é o seu veículo nesse mundo, cultivar uma espiritualidade lógica, que tem alguma lógica, e não mergulhar nesse caldo lodoso de misturebas que circulam por aí, prometendo verdadeiras transformações da noite para o dia. E se você olhar com seu olhar crítico, e eu sei que você é uma pessoa inteligente, você realmente vai ver que ninguém dá aquilo que não tem, e não se colhe em lugar onde você não semeou. Vida interna, serenidade, paz interior é preciso ser cultivada e construída. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!